paz. Nós hoje vamos falar a respeito de João, capítulo 14, a partir do verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Aqui ele fala de obras, que aqueles que creem farão as obras que ele fez, e obras maiores ainda. Aqui é Jesus falando, né? Aqui nós falamos da palavra de Deus, né? Jesus falando que aquele que crê nele fará as obras que ele fez, e obras maiores ainda vão fazer. Olha bem, quantas religiões tem no mundo? Não é? Tem milhões de religiões. Cada um invoca um Deus, né? Um personagem, aquele que a pessoa crê, veio a crer, né? Nesse ou naquele nome. Então, as pessoas no mundo inteiro invocam muitos nomes, invocam muitos deuses, muitas entidades. E cada tribo, né? A gente pode dizer assim, cada tribo, cada religião, cada credo tem ali as suas particularidades. Cada um invoca uma entidade diferente do outro. E o pior ainda é que não tem pontos de convergência entre as várias religiões. Cada um sustenta a sua e fala que a sua é melhor que a do outro, que o Deus a quem ele serve, ou a entidade a quem ele invoca, essa que é a verdadeira, essa que é a boa, né? Então, o que devemos? Qual a religião que fala a verdade, né? Quem está sendo verdadeiro? Então nós devemos indagar. Agora, Deus é Deus Todo-Poderoso. Se Ele é Todo-Poderoso, Ele pode dar-se a conhecer a nós, e que a gente venha conhecer a Ele, né? Basta nós termos esse desejo no coração de conhecer ao Deus verdadeiro. Qual que é o Deus verdadeiro? O que criou os céus e a terra, esse Deus do universo, né? Ele é o autor da vida, Ele fez você, Ele me fez. Então, aqui nessa passagem, Jesus não está falando de uma religião, Ele está falando dele, que Ele está no Pai, e o Pai está nele. Então quer dizer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que se fez homem. Então, e Ele fala: crede que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está trazendo para si obras, não é? Não é só palavras. O Evangelho não é só palavras. Tem que haver obras, tem que haver sinais para que o povo não se corrompa, não é? E aqui Jesus veio e Ele ensinou o quê? O que Ele ensinou? Uma religião? Uma placa de igreja? Falando que essa ou aquela religião é melhor? De jeito nenhum. Ele falou de Deus, Ele falou do Pai, Ele falou dele, Ele falou da existência dos anjos, Ele falou da existência de demônios, né? Dos personagens do mundo espiritual. E Ele fala que aquele que crê em mim, né? Que crê nele, não é numa religião, mas que crê ou nessa ou naquela entidade, ou nesse ou naquele outro nome, né? Não, ele fala aquele que crê nele, em Jesus,
o que crê em Jesus, o que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa não vai apenas saber intelectualmente, né? Quantas pessoas recitam a Bíblia de cor, a palavra de cor, né? Mas e obras? Precisa ter sinais, precisa ter obras, porque Jesus falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, né? Ele diz aqui, ó, as obras que eu faço e outras maiores fará. Então não vão ser somente as obras que Jesus fez, né? Mas maiores obras ainda vão fazer. Agora, é certo que Jesus fez obras grandes, né? Agora, alguns entendem que isso aqui são em número, né? Maiores em número. Por quê? Ele curou enfermo, limpou leprosos, libertou cativos, expulsou demônios, curou enfermidades, deu vista aos cegos, audição aos surdos. Então essas são as obras. E também levou o evangelho aos pobres, né? Para que aos pobres se está sendo pregado o evangelho. Então a questão aqui, quer fazer obras, porque nós precisamos de resultados. As pessoas precisam de resultado. Aqueles que creem precisam de resultado. Não é aqui uma filosofia contemplativa, né? Oh, Deus é bom, oh, Deus sabe, mas onde está a bondade de Deus? Nós precisamos provar a bondade de Deus. E a Bíblia diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a sua boa e agradável vontade. Então, o Evangelho não é apenas uma palavra, ela é uma palavra poderosa, não é? Mas a palavra, ela tem que ser acompanhada de uma prática, ela tem que ser acompanhada de uma ação, que vai provocar o quê? Resultado. Então, se você submete-se a Deus, né? Apresenta o seu corpo a Deus, né? Isso quer dizer, em obediência a Deus, né? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você vai experimentar a boa e perfeita, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você vai saber, com certeza, não somente saber, mas você vai experimentar, você vai viver, e você vai saber e experimentar que Deus é bom, e que Deus cumpre a sua palavra, e que Deus quer que você ande em triunfo. Quer dizer, você ande em uma vida vitoriosa. É isso que ele está falando. Então, aqueles que creem em Jesus, crer em Jesus é crer na palavra. Você crê na palavra, né? E diz aqui no verso 15, capítulo 14, verso 15, ele fala: se me amais, guardareis meus mandamentos. Quer dizer, você ama a Deus, você ama Jesus, então você guarda. Esse guardar não é apenas colocar numa caixinha e ficar ali parado. Não, esse guardar é no sentido de cumprir, de praticar. Porque as pessoas entendem Deus como uma obediência, como uma obediência que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso aquilo outro. Não é isso, não é somente você se privar, né? Não é privar, é você se afastar do modelo de vida que Deus não quer, né? Se Ele fala, não toque nisso, não toque, porque se você tocar, você vai ter problema, porque Ele sabe, ainda que à primeira vista pareça prazeroso, aparenta-se uma vantagem, né? Então, o Evangelho é para ser praticado. É a prática da palavra que provoca um resultado de cura, um resultado de libertação, né? De transformação de vidas e de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, foi isso que Jesus falou, que
que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, ele veio para provocar um resultado na nossa vida, um resultado de triunfo, um resultado de que a palavra de Deus se cumpre. Então ele fala, se você andar nos meus caminhos, né, em obediência a Deus, se você invocar o nome do Senhor, se você clamar, tudo isso tem um correspondente prático e de resultado na sua vida. E Davi falou assim, invoquei o nome do Senhor, e o Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Olha bem, então, se você invoca o nome do Senhor, ele te livra dos inimigos, né? Se você clama ao Senhor, ele vai atender ao seu clamor, à sua voz. Se você pede algo para Deus, Deus vai lhe ser favorável. Ele diz aqui, e tudo quanto pedirdes em meu nome, né, no verso 13, 14, 13, e tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele fala, se você pedir, né? Desculpa. Se você pedir, quer dizer, tem que pedir. Agora você não vai pedir por pedir, você vai pedir crendo que ele faz, que ele cumpre a sua palavra. Primeiro você tem que saber que Deus cumpre, né? Que ele é fiel no que fala, ele é fiel no que diz a sua palavra, ele fica subordinado à sua palavra. Olha que coisa tremenda isso. Deus é subordinado à sua palavra, ele liberou a palavra, então ele tem compromisso com ela, e o Espírito de Deus zela para o cumprimento da sua palavra. Então, isso é a fé. A fé é a atitude sobre aquilo que cremos. E nós cremos na palavra, nós cremos em Jesus. E aqueles que creem em Jesus vão fazer as obras que Jesus fez, e obras maiores ainda farão. Olha aí. Então, meu irmão, nós não podemos ter uma fé vacilante. Para orar para as pessoas, ore e busque, né, e espere o resultado. Aquilo não vai ser em vão. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e que o Senhor já nos muniu de autoridade embaixador do céu na terra, para realizar as obras de Deus, né? É você levar a palavra, você ensinar as pessoas, você interceder pelas pessoas, você orar, e as coisas vão acontecer. Se você, né, ministra sobre a pessoa para repreender espíritos imundos, Jesus fez isso. Agora vem gente falando aí que isso não existe, não é? Não, meu irmão, nós já sabemos, né? Nós temos o que? Experiência. Nós já experimentamos estas coisas, né? Que quando oramos, demônios se manifestam, e nós sabemos, né? Nós sabemos que isso é real, e que Deus nos deu autoridade sobre esses espíritos imundos. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano algum, né? Então nós já experimentamos isso. O que diz da palavra, nós praticamos e experimentamos, não é? Oramos para as pessoas, e as pessoas são curadas, né? São curadas. Nós já experimentamos cura, né? Através da fé, através de crer na palavra, através de praticar o mandamento de Jesus. Fala, ore, né? Ore, e os enfermos serão curados. Isso está lá em Marcos. Os sinais seguirão aos que creem. Então não seja um cristão, né? Um crente de obras vazio de obras,
pensando que vai ficar somente das palavras. Não, vai sair na prática da palavra, no resultado da palavra. Ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Então, você intercede por pessoas e Deus entra em ação. Nós temos experimentado essas coisas. Nós temos experimentado até pessoa ser ressuscitada. A pessoa morreu, você orou ali, pediu e determinou que o espírito voltasse, que o ar voltasse à pessoa, e a pessoa ressuscita, a pessoa volta à vida. Pessoas enfermas com diagnóstico de que vai morrer, de que não tem muitos dias de vida. Então nós oramos e essas pessoas levantam, essas pessoas são curadas, Então, por quê? Porque cremos em Jesus, e se cremos em Jesus, como ele diz, então vão acontecer os sinais de Deus. Isso está em Marcos, no livro de Marcos, Nós podemos ir lá. Marcos capítulo 15, Capítulo 15 do livro de Marcos, que diz o seguinte, capítulo 16, a partir do verso 15, e ele falou, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então quer dizer, aqui já está um mandamento de Jesus, aqui é Jesus ressuscitado falando, você deve ir e pregar o evangelho, ensinar o evangelho às pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ele fala, se crer, tudo bem, E ele fala no verso 17, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Olha bem, ele fala que creem no nome de Jesus, que creem na palavra de Deus. Os sinais vão acompanhar. E ele fala assim, estes sinais hão de acompanhar, Hão de acompanhar a quem não crê? Alguém que ouve essa palavra e duvida? De jeito nenhum. É somente para aquele que crê, Então, em meu nome expulsarão demônios. Está aí. E temos praticado essa palavra e nós temos experimentado os resultados positivos, de libertação de pessoas sob influência de espírito maligno, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Aquele que crê passa a falar outras línguas, Agora, há os que criticam, quem critica é porque não crê no que Jesus falou, não crê no que a Bíblia fala. Então, o que a gente pode fazer? Só orar para que o espírito de incredulidade saia dessa pessoa, e essa pessoa receba o evangelho com bom e reto coração. Isso é verdade, eu vou experimentar, eu quero experimentar isso, Então, quando a pessoa quer, deseja, ela vai experimentar, ela vai falar novas línguas. E muitos religiosos aí falam, isso não existe. Mas então vamos ter que rasgar o Novo Testamento, porque Pedro, Paulo falaram, eu falo mais língua do que todos, E em 1 Coríntios capítulo 14 fala do dons de língua, que é o resultado, a evidência de ser batizado no Espírito Santo. E pegarão em serpentes, Isso aqui, pegarão em serpentes, pegarão em coisas malignas, Malignas. Serpentes são demônios, Que nós entramos em lugares de demônios, pomos as mãos, pegamos, e nenhum mal vai nos suceder. Pelo contrário, Deus vai fazer a sua obra. Fala, se beber alguma coisa mortífera, isso não lhes fará mal. Olha bem, aí muita gente fala, então eu vou pôr veneno na bebida e vou dar para você toma, porque está escrito aí. Olha, a Bíblia também diz o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus.
Quer dizer, se você souber que tem veneno, você não vai tomar, é claro, é óbvio, né? Você não vai tentar Deus, vamos ver se é verdade mesmo, né? E coloca veneno numa bebida e vai tomar, ou dá para o outro tomar, e o outro já sabe, né? Teve uma situação que um coreano entrou na jaula, no cercado do leão, no zoológico. Falou, Daniel ficou livre dos leões, eu também vou ficar, porque eu creio na palavra, né? E ele entrou, e se não socorresse a ele, ele teria morrido nas bocas dos leões. O que ele estava fazendo? Provocando a Deus, tentando Deus. Isso não se faz, né? Foi o que Satanás fez com Jesus. Levou ele no pináculo do templo, 100 e tantos metros de altura, e falou assim, pula lá embaixo, e porque está escrito que os anjos ampararão você nas suas mãos, e não permitirá que você caia, que você tropece o pé em pedra. Aí o que Jesus fala para ele? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Isso aí evita muito problema aí de que uma torcer a palavra de Deus, ou aplicar uma fé cega, né? Sem o discernimento correto de toda a Escritura. Então, né? Não vai tentar o Senhor. Amém? E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha bem, isso, as pessoas falam assim, Deus está me usando para curar, mas isso é claro, gente, isso é claro, é o que ele fala, e, né, se você colocar as mãos, se você orar para as pessoas enfermas, elas serão curadas. Agora vem até um pastor, né, falando aí, né, vocês curam mesmo, né? Então sai curando todo mundo aí, porque está escrito, se você orar para as pessoas vão ser curadas, né? Só que, né, é para os que creem. Se você crê que você recebe a oração e que você é curado pela oração, isso vai acontecer. Agora, se você escarnece disso, se você não quer saber do Evangelho, se você não crê no que Jesus falou, como que isso vai te alcançar? Porque o que ele disse? Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e obras maiores ainda farão. É o que crê, o Evangelho é para aquele que crê, né? Não fique aí, né? Pessoas criticando, pessoas, né, falando mal. Está falando mal do que não entende, está criticando o que não entende. Se você não crê, isso não te pega, isso não te alcança, mas me alcança porque eu creio. Por isso eu falo porque eu creio. Pronto. E eu tenho o quê? Nós temos o quê? Experimentado. Essa é a palavra-chave. Se você ainda não experimentou até hoje, vai passar a experimentar curas, milagres, prodígios, maravilhas da tua vida, livramento, orações atendidas, orações respondidas, intercessões que foram validadas, você intercedeu e aconteceu, né? Então, se você crê em Jesus, você vai fazer obras que ele fez, vai libertar cativos e oprimidos, vai produzir milagres, né? Quantos milagres temos presenciados, né? Nós vamos experimentar transformação de vidas, pessoas sendo transformadas como nós fomos transformados, né? Revelação da palavra, nós experimentamos revelação da palavra. Deus tornou clara a palavra e dá o discernimento pelo Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos discerne, é Ele que dá a revelação da verdadeira interpretação daquilo que o Espírito quis dizer. Ele passa para nós e nós cremos e participamos, experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha bem, as pessoas, mas onde está a bondade de Deus? Vai tanta coisa ruim que está acontecendo, mas
Aquele que crê experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E pelas suas mãos, milagres serão realizados, né? Obras grandes serão realizadas, porque você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor dos exércitos, o Pai de toda a criação, né? Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós cremos, por isso experimentamos. Deus te abençoe e te garanta vitória, em nome de Jesus. Seja livre, em nome de Jesus. Creia e passe a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a fazer as obras que Jesus fez, obras maiores ainda, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.